Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre as notas da comunidade que a Meta vai implementar a partir do dia 18, lá nos Estados Unidos, já vai ter notas da comunidade para as publicações no Facebook e no Instagram. Olha que boa novidade, né? Eu sou muito favorável às notas da comunidade. Essa notícia foi sugerida por Piolhos do Xandão, Eu Não Sou Cachorro Não e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem a minha opinião, eu já falei sobre isso, a questão da censura e das fake news, né? É uma dicotomia, né? Ou seja, se você quer controlar o discurso, para diminuir fake news, você acaba fazendo censura. Alguém vai estar dizendo o que é verdade e o que não é verdade. Por outro lado, se você não tem nenhum controle de fake news, você começa a ter uma rede em que você tem informações falsas de muita força, informações impróprias de muita força, né? Então isso é um problema, é um dilema real, né? O que eu falo sempre para vocês, fake news é ruim, ninguém é a favor de fake news, ninguém gosta de fake news, né? Eu, particularmente, acho que fake news são muito menos danosas do que as pessoas imaginam que elas sejam, porque tipicamente notícias falsas, elas inevitavelmente acabam sendo esclarecidas, acabam sendo confrontadas com a verdade, mas é uma coisa ruim, ninguém gosta de fake news, né? E aí a questão toda é, como é que você faz para definir o que é uma fake news, para evitar uma fake news sem dar o direito a um órgão, a uma pessoa, a um grupo de pessoas de dizer o que é verdade e o que é mentira? Porque no momento que você der a um grupo de pessoas o direito de dizer o que é verdade e o que é mentira, isso imediatamente será usado politicamente, é lógico, sempre foi assim na história. E é o que estava acontecendo exatamente com as plataformas de regulação de conteúdo, né, de moderação de conteúdo aqui. Mark Zuckerberg, proprietário da Meta, criticou o antigo programa de verificação de fatos por terceiros, considerando muito tendencioso politicamente. E de fato é. Era só você ver as agências de checagem de fato, todas elas eram tendentes para a esquerda, muito fortemente. Até na hora de escolher as coisas que iriam desmentir ou não, né? Isso é um dos principais desvios que havia, né? Qualquer coisa que o Bolsonaro falasse era imediatamente checado. O Lula fala as maiores atrocidades e não era checado nunca, né? Só escolher você poder escolher o que você vai checar ou não vai checar, já é uma decisão política. E além tem um outro problema nessa história também, que é a questão da escalabilidade, né? Que eu falo sempre, você, para verificar tudo que é dito na internet, você teria que ter uma equipe monstruosamente grande de pessoas checando fatos ali na internet. É inviável. Na medida que a internet vai crescendo, que mais pessoas passam a conversar no Twitter, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, você começa a ter um volume de dados que é simplesmente impossível você juntar pessoas ali e fazer uma checagem desses fatos, né? Então, essa solução das notas da comunidade é uma solução excelente, porque atende as duas coisas. Ao mesmo tempo que ela resolve a questão da partidariedade, por quê? Porque qualquer usuário pode fazer isso, então você tem um balanço partidário equivalente da sociedade como um todo, né? E aquela regra que eles fazem de exigir que tenham pessoas concordando de ambos os lados do espectro político, você garante que nenhum dos lados vai controlar o mecanismo, né? É lógico que pode ter um erro ou outro, sempre pode ter um erro ou outro, com as agências de checagem de fato também tinha erro de vez em quando, enfim, solução perfeita não tem, mas é uma solução muito razoável para um problema que é um problema realmente, ninguém gosta de fake news na internet, né? Então, essa moderação, eu sou super fã das notas da comunidade, né? Agora, a ponto de que o próprio Mark Zuckerberg se deu conta disso, né? E o discurso dele foi muito forte, explicando que, quando o Trump ganhou lá em 2016, o pessoal falou, não, que ganhou por causa de fake news na internet, coisa tal. Mesmo o papo do Bolsonaro aqui no Brasil, dizendo que ele ganhou porque fizeram disparo em massa de WhatsApp, não sei o que lá, sendo que não, é lógico que não foi por isso, pô. Ninguém se convence com fake news, esse tipo de coisa é uma ilusão. A questão toda haviam outros motivos que levaram à eleição do Trump e do Bolsonaro, que um motivo que as pessoas tendem a ignorar é justamente a raiva do Estado, né? São pessoas que realmente queriam destruir o governo, destruir o Estado. Exatamente, é o sentimento libertário da população. A população começa a perceber o Estado como uma entidade que atrapalha a vida delas e não ajuda em nada. E aí, pô, vamos botar o cara mais maluco possível lá em cima, que, pô, quanto mais maluco, melhor no final das contas, né? Bolsonaro foi o caso aqui no Brasil de ser o anti-Lula. O Bolsonaro é o grande anti-Lula. E no final das contas, por mais que tenha surgido um monte de gente que critica o Lula por aí, o Bolsonaro continua sendo o mais antigo anti-Lula, o cara que bateu no Lula desde lá de trás. MBL começou a bater no Lula, aí quando o Bolsonaro ganhou, começaram a bater no Bolsonaro, tiraram foto do lado do pessoal do PT, não sei o que lá.
Amigo, não tem jeito, a população olha para isso e fala, porra, não é tão anti-Lula assim, né? E o sentimento anti-Lula é muito grande aqui no Brasil. Então, ou seja, esse tipo de coisa levou à eleição, não foi fake news, não foi besteira desse tipo, né? Enfim, mas o Mark Zuckerberg falou assim, poxa, implementei tudo que vocês falaram. Tudo que o pessoal pediu, não checagem de fato, proibir termo, proibir isso, expulso o Trump, não sei o que lá. Fez tudo que o pessoal pediu, ele fez no Facebook e no Instagram. O que aconteceu em 2024? O Trump voltou, ganhou a eleição de novo. E aí, como é que você faz, né? Ou seja, esse é o ponto, né? Esse tipo de coisa não resolve o problema, né? Censura é um erro no final das contas. Essa ideia de dar a um grupo de pessoas, por mais bem intencionado que seja, tá? Eu não estou dizendo que as pessoas façam isso de má intenção, não. Eu estou falando que é inevitável. Todos nós temos nossos vieses políticos e por mais que você não queira expor isso diretamente, você tente ser isento e coisa e tal, é natural que você vai acabar tendendo para o seu lado político. E no caso da profissão de jornalista, o que mais tem é gente da esquerda, né? E é por isso que essas agências de checagem de fato todas acabaram tendendo para a esquerda. Enfim, uma excelente notícia. Vamos ver como é que vai ser o sistema de notas da comunidade lá do Zuckerberg. Estou torcendo para dar certo, para funcionar muito bem. É o caminho, não tem outra alternativa. Não tem outra forma de resolver esse tipo de coisa, né? Aqui, ó. Começam a testar essa semana, dia 18, começam a testar as notas da comunidade, em princípio só lá nos Estados Unidos, tá? Em princípio aqui no Brasil a gente não deve ver diferença. Eu não sei como é que vai ser isso. Se quando a gente vê um post feito nos Estados Unidos vai ter nota da comunidade, né, ou não vai ter, enfim. Como é que vai funcionar isso em termos de divisão, coisas, vão ser só os usuários dos Estados Unidos que vão ver as notas da comunidade? Não está muito claro ainda como é que vai ser esse teste, mas sem dúvida alguma é uma mudança bem vista, e é lógico, já está o pessoal da esquerda arrancando os cabelos, porque o que eles queriam, é o que eu falo para vocês, o problema da esquerda é que eles estavam acostumados a manipular a opinião pública. Eles tinham o controle das redes de televisão e dos jornais, e com isso eles manipulavam livremente a informação. Eles conseguiam fazer isso. Por quê? Porque você não tinha o contraditório. Na rede social, a mentira não é tão problemática porque você tem o contraditório. A verdade vai aparecer, ela está na internet. É só você procurar que você acha a verdade na internet. Então, essa ideia da esquerda que eles tinham antes, esse poder que eles tinham antes, eles perderam com a internet. E aí ficam culpando a internet, dizendo que a internet é culpada do que está acontecendo com eles, quando não. Na verdade, a internet está resolvendo o problema que eles tinham antes, né? Aqui, ó. Inicialmente, as notas da comunidade estarão disponíveis em 6 idiomas: inglês, espanhol, chinês, vietnamita, francês e português. A empresa planeja expandir o uso do recurso para outros países no futuro. Ou seja, por enquanto vai ser só lá nos Estados Unidos, mas já vai ter notas em português, já pode ter notas em português nos Estados Unidos. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Se vai ser por um usuário cadastrado lá nos Estados Unidos. Se for, eu vou poder usar, porque eu cadastro meus usuários tudo lá nos Estados Unidos por conta da perseguição do Xandão aqui no Brasil. E até lá a parceria com agências de checagem de fato continuará ativa em outros países como o Brasil, até chegar essa checagem de fatos aqui no Brasil, né? Mas isso é coisa rápida. Funcionou muito bem no Twitter, né? Já tem uma bagagem dessas notas da comunidade no Twitter, então eles não vão começar do zero. O Twitter levou um tempo, tá? Porque esse projeto no Twitter, cara, eu falei desse projeto quando ainda era uma coisa interna, que eles estavam só estudando isso ainda. Como é que era o nome do negócio? Era o projeto Birdwatch. Passarinho observador, né? Passarinho de checagem, né? Birdwatch era o nome desse projeto que tinha antes. E eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária, cara, sei lá, acho que 2020, 2019, muito no começo, eu falei, caramba, isso é perfeito, é isso mesmo que tem que ser, né? E você tem ferramentas para você checar esse negócio, para você, um usuário, balancear o outro, né? E dei como exemplo até na época o Pokémon GO, né? Que quando você marca um Pokéstop, os outros usuários têm que aprovar o seu Pokéstop. E os usuários que aprovam e o Pokéstop é aprovado no final, eles ganham mais crédito. O usuário que reprova, mas é aprovado no final, ele perde crédito. Da mesma forma, se ele aprova e é reprovado no final, ele perde crédito também. Então você consegue manter um score que os bons avaliadores vão crescendo e você garante que nenhum mau avaliador, ninguém que faz alguma sacanagem, que tenta contornar o sistema, vai crescer. Então funciona muito bem. Esse tipo de coisa acaba gerando um consenso com muita força, né? E você evita o principal problema da agência de checagem de fato e do que é o Alexandre de Moraes, que é você ter um órgão de definição do que é a verdade no Brasil, que isso é um absurdo, né? Fatos são fatos, mas opiniões sobre fatos, cada um tem a sua, tem inúmeras opiniões sobre o fato e não tem como você dizer quem é que está certo, quem é que está errado na opinião que a pessoa tem sobre aquele fato. Enfim, uma boa notícia, vamos esperar chegar aqui no Brasil, espero que chegue rápido no Brasil.